3 semanas se passaram no Starlight Wanderer e tudo mudou. Vestalion não retornou à sua frota. Todos os dias, ele enviava mensagens explicando que as negociações estavam em andamento, mas exigiam um tratamento cuidadoso. A cada dia, seus comandantes ficavam mais desconfiados. Mas Vestalion não se importou. Ele estava muito ocupado aprendendo a cozinhar. Bob Grant tornou-se seu professor, seu guia no estranho e maravilhoso mundo da culinária humana. Todas as manhãs, Vestalion entrava na cozinha com as garras limpas e os 4 olhos brilhando de curiosidade. Todas as noites, ele se sentava no refeitório com a tripulação humana, compartilhando refeições e ouvindo suas conversas. A tripulação ficou nervosa no início. Ter um conquistador alienígena juntando-se a eles para jantar não era algo que nenhum deles esperava. Mas com o passar dos dias, eles começaram a vê-lo de forma diferente. Ele fez perguntas sobre tudo. Ele queria saber sobre suas famílias, suas casas, seus sonhos. Ele queria entender o que fazia os humanos felizes. Conte-me sobre esse feriado, disse ele uma noite, olhando para um quadro que o alferes Bob Grant pendurara na parede da cozinha. Mostrava uma grande mesa coberta de comida, cercada por humanos sorridentes. Qual é o seu propósito? Isso é dia de ação de graças, explicou Bob. É um dia em que as famílias se reúnem para partilhar uma refeição e agradecer pelo que têm. A comida é importante, mas na verdade o que importa é estar com as pessoas que você ama. Vestalion estudou a imagem por muito tempo. Amor, ele repetiu. Esta é outra coisa que meu pessoal removeu. Temos lealdade ao Império. Temos deveres para com nossos comandantes. Mas amor, suas mandíbulas estalaram suavemente. Os textos antigos falam disso como uma espécie de loucura, uma fraqueza que fazia os guerreiros hesitarem e os cidadãos questionarem. Você acha que é uma fraqueza? M perguntou. Ela aproveitava para passar as horas de folga na cozinha, observando a estranha amizade se desenvolver entre o comandante alienígena e o jovem cozinheiro. Vestalion se virou para olhar para ela. Sua coloração roxa não havia desaparecido nas semanas desde sua primeira refeição. Na verdade, tornou-se mais profundo e vibrante, um sinal físico das mudanças que estavam acontecendo dentro dele. Eu costumava acreditar no que me ensinavam, ele disse lentamente. Eu acreditava que não sentir nada nos tornava mais fortes. Eu acreditava que o prazer era uma distração e a felicidade uma mentira. Mas agora ele apontou para a cozinha ao seu redor, para as panelas, frigideiras e ingredientes que se tornaram sua obsessão. Agora acho que éramos nós que vivíamos uma mentira. Dissemos a nós mesmos que éramos fortes, mas estávamos apenas vazios. O capitão Cole entrou na cozinha com um tablet na mão. Sua expressão era séria, o que imediatamente chamou a atenção de todos. Comandante, disse ele, a sua frota está exigindo respostas. Dizem que se você não voltar nos próximos 2 dias, vão mandar o embarque buscá-lo. As escamas de Vestalion escureceram ligeiramente, um sinal de estresse. Eles acreditam que fui capturado. Eles acreditam que algo deu errado, confirmou o capitão Cole. E, francamente, eles estão certos. Algo deu errado com seus planos. Você mudou, comandante. A questão é, o que fazemos a respeito? A cozinha ficou em silêncio. Durante 3 semanas, eles existiram numa estranha bolha, fingindo que o universo exterior não existia. Mas existiu. A frota Ketrani ainda estava lá fora, esperando. A guerra que nunca havia começado ainda pairava sobre eles. Vestalion caminhou até a janela que dava para as estrelas. Em algum lugar lá fora, sua frota flutuava na escuridão. Navios cheios de soldados que nunca provaram chocolate. Oficiais que nunca conheceram o calor de uma refeição compartilhada. Uma civilização inteira construída na ausência de alegria. Não posso voltar a ser quem eu era, disse ele calmamente. Mas também não posso abandonar o meu povo. Eles não são maus. Eles estão simplesmente perdidos. Eles estão perdidos há tanto tempo que nem sabem que estão perdidos. Então ajude-os a encontrar o caminho, sugeriu M. Vestalion virou-se para encará-la. Como?
Se eu voltar falando de comida e enguias, eles vão pensar que eu enlouqueci. Eles vão me tirar do comando. Eles podem me executar como traidor. Então não conte a eles, disse Bob de repente. Todos olharam para ele. O rosto do jovem cozinheiro estava pensativo. Não conte a eles. Mostrar a eles? Mostrar a eles? Bob assentiu com entusiasmo. Quando quero que alguém entenda por que a comida é importante, não faço um discurso. Eu lhes dou uma refeição. Você disse que seu povo eliminou a capacidade de sentir prazer, mas na verdade não desapareceu. Está apenas dormindo. Sua primeira sopa despertou isso em você. Talvez possa despertar isso em outras pessoas também. As mandíbulas de Vestalion estalaram rapidamente enquanto ele considerava isso. Você está sugerindo que eu leve comida humana para meu povo. Que eu os deixei experimentar o que eu experimentei. Por que não? Amy disse, entusiasmada com a ideia. Se uma tigela de sopa pode transformar um conquistador em cozinheiro, imagine o que poderia fazer com uma frota inteira. Isso poderia causar o caos, disse Vestalion. Soldados experimentando emoções pela primeira vez seriam imprevisíveis e até perigosos. Mais perigoso que uma invasão? Capitão Cole perguntou incisivamente. O comandante ficou em silêncio novamente. Ele olhou ao redor da cozinha para as ferramentas e ingredientes que lhe ensinaram mais sobre a vida do que 40 anos de guerra. Ele pensou na primeira vez que provou sopa de tomate, em como ela havia destruído tudo em que ele acreditava. Ele pensou no chocolate e nas lágrimas, e na estranha e maravilhosa sensação de estar verdadeiramente vivo pela primeira vez. Vou precisar de suprimentos, ele disse finalmente. Ingredientes, receitas, tudo o que você puder dispensar. Bob Grant já estava em movimento, retirando recipientes das prateleiras e armários. Vou embalar tudo o que você precisa. O suficiente para centenas de refeições. E vou precisar de tempo, continuou Vestalion. Isto não pode acontecer rapidamente. Precisarei apresentar essas coisas lentamente e com cuidado. Começando por aqueles em quem mais confio. Seus guardas, Amy percebeu. Eles estiveram observando você esse tempo todo. Eles viram o que a comida fez com você. Vestalion assentiu. Seus 2 guardas mal saíram do seu lado durante as 3 semanas inteiras. Eles o viram chorar por causa do chocolate. Eles o viram rir pela primeira vez enquanto tentava virar uma panqueca. Eles testemunharam sua transformação por dentro. Eles próprios não provaram nada, disse Vestalion. Ordenei que não o fizessem, caso fosse realmente algum tipo de arma. Mas agora ele olhou para o refeitório, onde seus guardas estavam esperando. Agora acho que é hora de eles entenderem. Ele saiu da cozinha e os outros o seguiram. Os 2 guardas Ketrani ficaram em posição de sentido enquanto o comandante se aproximava. Suas expressões, a mesma máscara fria que usaram desde o início. Vocês me serviram lealmente, disse Vestalion a eles. Você me viu mudar nas últimas semanas. Você viu coisas que fariam outras Ketrani questionarem minha sanidade. Servimos o comandante, respondeu um deles rigidamente. Nossas perguntas são irrelevantes. Suas perguntas são a coisa mais relevante do universo, respondeu Vestalion. E agora vou respondê-las. Ele gesticulou para Bob, que carregava uma bandeja com 2 tigelas pequenas de sopa de tomate. Você vai comer. Isso é uma ordem. Os guardas hesitaram. Para os guerreiros que enfrentaram a morte sem vacilar, esse momento de incerteza parecia quase cômico. Mas eles foram criados para obedecer e então obedeceram. Cada guarda levantou uma tigela. Cada guarda tomou um gole. E então, pela segunda vez em 3 semanas, os humanos do andarilho da luz das estrelas observaram Ketrani. Os soldados experimentaram prazer pela primeira vez na vida. As tigelas caíram no chão. Os guardas agarraram as bordas da mesa. Suas escamas ficaram roxas, assim como as de Vestalion. E seus 4 olhos se arregalaram com algo que parecia muito com terror, mas na verdade era admiração. Comandante, um deles engasgou. O que é isso? O que está acontecendo?
Vestalion colocou a mão com garras no ombro de seu soldado. Você está acordando, ele disse gentilmente. Estamos dormindo há 10.000 anos e você está bem, vou acordar. O guarda olhou para a sopa derramada no chão, depois para seu comandante e depois para os humanos que observavam. Lentamente, com cuidado, ele se abaixou e pegou sua tigela. Com garras trêmulas, ele levou-o à boca e bebeu o resto. Quando terminou, ele olhou para Vestalion com lágrimas escorrendo pelo seu rosto escamado. Eu entendo agora, ele sussurrou. Eu entendo tudo. Vestalion assentiu. Bom, porque temos trabalho a fazer. Temos uma frota inteira para despertar. 1 ano depois, a galáxia mudou de uma forma que ninguém poderia ter previsto. A frota imperial Catarani retirou-se do espaço humano. Não na conquista. Não na derrota. Eles simplesmente partiram, sem dar nenhuma explicação às 17 espécies que haviam conquistado anteriormente. O comunicado oficial falava de reorganização estratégica e assuntos internos que exigiam atenção. A verdade não oficial era muito mais interessante. Vestalion havia retornado à sua frota com 3 contêineres de carga, cheios de ingredientes humanos e uma missão que teria sido considerada uma loucura por qualquer Catarani que não tivesse provado sopa de tomate. Ele começou aos poucos, convidando oficiais de confiança para refeições privadas em seus aposentos. Cada um experimentou o mesmo choque, o mesmo despertar, a mesma onda de emoções que foram negadas à sua espécie durante gerações. As palavras se espalharam silenciosamente no início. Sussurros circulavam entre os soldados sobre reuniões estranhas onde aconteciam coisas proibidas. Alguns consideraram os rumores tolos. Outros procuraram a verdade por si próprios. E uma vez que provassem o que Vestalion tinha a oferecer, eles nunca mais poderiam voltar a ser quem eram antes. O primeiro restaurante subterrâneo abriu em Catarani, planeta natal, 6 meses após o retorno de Vestalion. Estava escondido no porão de uma fábrica que produzia pasta nutritiva, o que todos concordavam ser profundamente irônico. O proprietário era um ex-soldado que serviu sob o comando de Vestalion e aprendeu a fazer panquecas que poderiam levar o guerreiro mais endurecido às lágrimas. As equipes médicas tiveram que ficar posicionadas fora do restaurante o tempo todo. Catarani, que experimentou a comida humana pela primeira vez, muitas vezes entrou no que os humanos chamavam de choque de prazer. Seus corações dispararam. Suas escamas mudaram de cor. Suas mentes foram inundadas com sensações que não tinham estrutura para compreender. Alguns desabaram totalmente e tiveram que ser carregados em maçãs. Sorrir mais do que qualquer Catarani havia sorrido em 10.000 anos, mas ninguém que se recuperou do choque de prazer jamais se arrependeu da experiência. E quase todos voltaram para mais. No Starlight Wanderer, M. Harris recebia atualizações regulares do Vestalion por meio de canais criptografados. O comandante tornará-se uma espécie de lenda entre o seu povo, embora diferentes Catarani o vissem de maneiras diferentes. Para alguns, ele era um herói revolucionário que os libertava das cadeias da purificação. Para outros, ele era um louco perigoso que estava destruindo tudo que o Império representava. O próprio imperador permaneceu neutro sobre o assunto, o que surpreendeu a todos. Alguns disseram que ele havia provado chocolate secretamente e não conseguia postar algo que lhe trouxe tanta alegria. Outros disseram que ele estava simplesmente esperando para ver para que lado o vento sopraria antes de se comprometer. De qualquer forma, seu silêncio permitiu que a revolução continuasse, mas o capitão Danny Cole foi promovido a almirante e recebeu o comando de uma nova missão diplomática. A Starlight Wanderer foi agora oficialmente designada como uma nave de embaixada, permanentemente estacionada nos limites do espaço Catarani. Toda semana, navios Catarani se aproximavam solicitando permissão para a visita. Todas as semanas, Bob Grant preparava comida suficiente para alimentar centenas de alienígenas curiosos. O próprio Bob havia se tornado uma espécie de celebridade. Os Catarani começaram a chamá-lo de Grande Despertador, título que o fazia corar cada vez que o ouvia. Ele treinou dezenas de cozinheiros Catarani nos fundamentos da culinária humana, e esses cozinheiros treinaram dezenas de outros. As receitas W estavam se espalhando por todo o Império como um incêndio, e nenhuma repressão oficial poderia detê-los.
Foi numa noite tranquila, exatamente um ano depois daquele primeiro jantar diplomático. Aquele Vestelion fez sua transmissão final para o Starlight Wanderer. Amy atendeu a ligação em seus aposentos, sentada na cama com uma xícara de chá nas mãos. Tenente Harris, a voz traduzida do Vestelion veio pelo alto-falante. Eu tenho novidades. Boas ou mais notícias? Amy perguntou, embora ela estivesse sorrindo. Ela aprendeu a ler o tom dele durante o ano passado, mesmo através da tradução plana. Boas notícias, acredito. O Conselho Imperial reuniu-se hoje para discutir a situação com as espécies conquistadas. Pediram-me para apresentar as minhas recomendações. Amy pousou o chá. Isto foi significativo. As 17 espécies que os Catarani tinham conquistado ao longo dos séculos ainda viviam sob ocupação, ainda sofriam sob um império que não sentia qualquer simpatia pela sua dor. Qualquer mudança na situação deles seria enorme. O que você recomendou? Houve uma pausa. Quando Vestelion falou novamente, sua voz estava diferente, mais calorosa, quase humana. Eu recomendei liberdade, disse ele. Eu disse ao Conselho que não tínhamos o direito de governar os outros quando mal tínhamos aprendido a governar a nós mesmos. Eu disse-lhes que cada espécie merece a oportunidade de descobrir a sua própria alegria à sua maneira. Eu disse-lhes que a conquista era o caminho dos velhos Catarani, aqueles que arrancaram o próprio coração em busca de eficiência. Amy sentiu lágrimas brotando em seus olhos. E o que eles disseram? 3 deles choraram, Vestelion respondeu. Eles tentaram esconder, mas eu vi. Os outros debateram por muitas horas. No final, votaram para iniciar uma retirada gradual de todos os territórios ocupados. Isso levará algum tempo. Anos, talvez décadas. Mas já começou. Amy cobriu a boca com a mão, dominada pela emoção. Há um ano, ela estava aterrorizada com esse alienígena, convencida de que ele representava a ruína de sua espécie. Agora ela o considerava um dos seus amigos mais queridos, e ele acabará de lhe dizer que estava libertando 17 mundos porque havia aprendido a sentir. Tem mais, continuou Vestelion. O Conselho também votou para reconhecer oficialmente a culinária humana como um tesouro cultural protegido. Qualquer cidadão Catarani que desejar vivenciar terá esse direito. Os restaurantes subterrâneos serão legais. As receitas serão ensinadas em nossas escolas. Isso é incrível, Amy sussurrou. É por sua causa, disse Vestelion. Você e seu capitão e Bob Grant todos naquele navio que me mostraram gentileza quando tinham todos os motivos para me temer. Você não me viu como um inimigo. Você me viu como um convidado. Você me deu sopa. Amy riu em meio às lágrimas. Era apenas sopa de tomate. Foi o começo de tudo, respondeu Vestelion. E nunca esquecerei isso. A transmissão continuou por mais 1 hora enquanto eles acompanhavam todas as notícias de ambos os lados. Amy descobriu que Vestelion havia descoberto recentemente a alegria do churrasco e passou 3 dias se recuperando da primeira prova de peito bem defumado. Ela lhe contou sobre os intercambistas Catarani que haviam chegado à Terra para estudar culinária em escolas de culinária humana. Eles riram juntos, algo que seria impensável há 1 ano, antes de ele encerrar a ligação. Vestelion fez um último pedido. No próximo mês, o meu povo celebrará o primeiro aniversário do despertar. Está se tornando feriado, embora ainda não saibamos como chamá-lo. Eu ficaria honrado se você e sua equipe participassem como nossos convidados. Amy sorriu. Estaremos lá, mas só se você prometer que haverá chocolate. Tenente Harris, Vestelion respondeu. E ela podia ouvir o sorriso em sua voz traduzida. Haverá mais chocolate do que você já viu em sua vida. Isso, eu prometo. A transmissão terminou e Amy ficou sentada sozinha em seus aposentos, olhando para as estrelas. Em algum lugar lá fora, um império que governava através do medo e do vazio estava aprendendo a governar através da alegria. 17 espécies estavam sendo libertados. Milhões de seres estavam experimentando a felicidade pela primeira vez em suas vidas. E tudo começou com uma tigela de sopa. Ela ergueu a xícara de chá em um brinde silencioso ao Vestelion.
A concessão do corpo, ao Capitão Cole e a todos os humanos que já prepararam uma refeição para alguém de quem gostavam. A galáxia estava mudando e para melhor. A humanidade enfrentou um império de conquistadores e os derrotou não com armas, mas com calor. Não com guerra, mas com boas-vindas. Não com medo, mas com comida. E essa, pensou Amy ao terminar o chá, foi a vitória mais humana de todas. A batalha pela capital durou mais 3 dias após a chegada dos humanos. Durante esse tempo, o Keteri aprendeu coisas sobre seus novos aliados mudaram tudo o que pensavam. Eles sabiam sobre a guerra. Tenente M. Reis liderou seu esquadrão pelas ruínas. Ruas do que já foi um belo bairro comercial. Seu pastor alemão, Max, caminhava ao lado dela com o nariz trabalhando constantemente. O cachorro parava, cheirava e depois olhava em uma direção. Cada vez que ele fazia isso, Amy encontrava Vestelion escondido ali. Como ele sabe? Perguntou um jovem soldado Keteri chamado Durik, que havia sido designado para seguir o esquadrão humano. Ele foi um dos poucos sobreviventes de sua unidade, e o general Trex ordenou que ele observasse os humanos e aprendesse com eles. Ele sente o cheiro deles, Amy disse simplesmente. Os cães têm cerca de 300 milhões de receptores. Os humanos têm 6 milhões. Keteri, segundo nossos dados, tem cerca de 2 milhões. Max pode sentir o cheiro de um Vestinar a centenas de metros de distância, mesmo que esteja escondido no subsolo. Durik achou isso difícil de acreditar, mas então Max parou de repente e rosnou para uma pilha de escombros à esquerda deles. Amy fez um sinal com a mão e seu esquadrão se espalhou. 5 segundos depois, 3 Vestinar saíram do esconderijo e os humanos os mataram antes que pudessem atacar. Isso é notável, disse Durik. Isso é apenas o começo, Amy respondeu com um pequeno sorriso. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o sargento Dani Ortega e Brutus faziam algo ainda mais impressionante. Eles descobriram que o Vestinar se comunicava através de uma combinação de sons e cheiros. Sua mente coletiva dependia de sinais químicos que coordenavam seus ataques. E por alguma razão, a presença de cães interrompeu esses sinais. Observe isto. Dani disse a um grupo de oficiais de Keteri que se reuniram para observar. Ele estava parado na entrada de um túnel do metrô, onde dezenas de Vestinars estavam mascarados para um ataque. Os alienígenas estavam clicando e assobiando, preparando-se para atacar. Dani soltou a coleira de Brutus. Fale, ele ordenou. Brutus começou a latir. Não um latido normal, mas uma série rápida de sons altos e agudos que ecoaram pelo túnel. O efeito sobre o Vestinar foi imediato e dramático. Eles congelaram. Os cliques deles tornaram-se caóticos, fora do ritmo. Alguns deles começaram a se mover em círculos. Outros atacaram uns aos outros. A coordenação deles está quebrada, explicou Dani. Eles não conseguem se organizar quando há tanta interferência de ruído. A frequência do latido está exatamente errada para o sistema de comunicação deles. General, Shrek chegou bem a tempo de ver o avanço da marinha humana. Na massa confusa de Vestinar e elimínios com resistência mínima. Ele ficou em silêncio por um longo momento e depois falou. Você sabia dessa fraqueza? Como? Nós os estudamos, disse Dani. De volta à Terra, antes de virmos para cá. Temos cientistas que nada fazem além de analisar espécies inimigas. Eles descobriram o sistema de comunicação Vestinar e perceberam que nossos cães poderiam interrompê-lo. Não é algo que poderíamos fazer com máquinas. A natureza imprevisível dos sons dos animais funciona melhor do que qualquer tecnologia. Track balançou a cabeça lentamente. Lutamos contra o Vestinar há 50 anos. Nunca descobrimos isso. Você luta com força, disse Dani. Lutamos com tudo o que temos. Às vezes, isso significa usar um amigo criado para caçar e proteger. O general olhou para Brutus, que agora estava sentado calmamente aos pés de Dani. Língua de fora, eis ok, perfeitamente inofensivo. Era difícil acreditar que este simples animal tivesse ajudado a matar 50 soldados inimigos. Devo-lhe um pedido de desculpas, disse Track.
Liguei para o gado do seu parceiro. Eu disse que eles eram a prova da fraqueza humana. Eu fui um tolo. Dani encolheu os ombros. Você não é o primeiro. Você não será o último. O que importa é se você aprende. Nos 2 dias seguintes, os humanos e Ketari trabalharam juntos para expulsar o Veshinar da capital. Foi um trabalho difícil e sangrento. Os fuzileiros navais morreram. Os cães morreram. Os guerreiros Ketari morreram. Mas a maré havia mudado. Com os cães perturbando a coordenação inimiga e detectando emboscadas, os aliados fizeram progressos constantes. O capitão Marcos Webb montou um posto de comando em um prédio danificado perto do centro da cidade. Seu cachorro, Ghost, era um pastor alemão branco que nunca saiu do seu lado. Os dois serviram juntos durante 7 anos, através de 6 campanhas em 4 planetas diferentes. Ghost salvou a vida de Webb pelo menos 3 vezes que o capitão poderia contar, e provavelmente mais vezes que ele nem sabia. Estamos ganhando a cidade, disse Webb durante uma reunião com o general Trax, mas não importará se não lidarmos com a rainha. Ela é o nó central da mente coletiva. Enquanto ela estiver viva, o Veshinar continuará vindo. Eles retirarão forças de outras conquistas, criarão novos soldados e nunca pararão até nos subjugarem. Trax assentiu severamente. Nós sabemos onde ela está. Ela pousou nas montanhas ao norte, em uma rede de cavernas subterrâneas. Enviei 2 equipes de ataque para matá-la. Nenhum dos 2 voltou. O que aconteceu? As cavernas estão completamente escuras. Nenhuma luz. Os Veshinars veem infravermelho, então não precisam de luz. Eles armaram emboscadas nos túneis e massacraram meus guerreiros antes mesmo de saberem que estavam sendo atacados. Webb olhou para Ghost e uma ideia começou a se formar em sua mente. Nossos cães também não precisam de luz. Eles navegam principalmente pelo cheiro e pelo som. Na verdade, a escuridão total pode ser uma vantagem para eles. Sem distrações visuais. Os 4 olhos de Trax se arregalaram. Você está sugerindo que mandemos cães para aquelas cavernas? Estou sugerindo que enviemos uma equipe. Manejadores e cães em conjunto com apoio marinho. Treinamos exatamente para esse tipo de operação. A curta distância, visibilidade 0, contra inimigos com sentidos superiores. Webb sorriu levemente. Bem, inimigos que pensam ter sentidos superiores. O general ficou quieto por um momento. Você arriscaria seus soldados, seus parceiros, pelo nosso mundo? Depois de como tratamos você? É isso que fazemos, Webb disse simplesmente. Somos soldados. Vamos onde somos necessários. E agora, você precisa de nós nessas cavernas. Ele olhou para Ghost, que olhou para ele com total confiança. 7 anos. 6 campanhas. Um vínculo que era mais profundo do que as palavras poderiam expressar. Além disso, acrescentou Webb, meu cachorro nunca encontrou um inimigo que não conseguisse encontrar. Seria errado negar-lhe a oportunidade de conhecer uma rainha. O planejamento começou imediatamente. Eles precisariam dos melhores treinadores e dos melhores cães. Eles precisariam de fuzileiros navais que pudessem lutar na escuridão total. E eles precisariam de sorte. Muita sorte, mas M. Reis e Mac juntaram-se ao briefing, enquanto Dani Ortega e Brutus estudavam os mapas das cavernas. À medida que todos os outros treinadores se reuniam para se voluntariar, algo ficou claro. Esses humanos e seus cães não tinham medo do escuro. Afinal, eles evoluíram nisso. Há milhares de anos, quando os humanos ainda estavam a aprender a construir abrigos e a fazer fogo, os seus cães montavam guarda contra as coisas que caçavam durante a noite. Essa antiga parceria nunca foi esquecida. Vivia em cada adestrador, em cada cão, em cada vínculo entre eles. A rainha Veshinar esperou em sua caverna, cercada por milhares de seus filhos. Certa de que nada poderia alcançá-la, ela estava prestes a descobrir por que os humanos chamavam seus parceiros caninos de cães de guerra. A entrada da rede de cavernas parecia uma ferida na encosta da montanha. Rochas negras cercavam uma abertura mais escura que parecia engolir toda a luz. Dela saía vento,
trazendo cheiros que faziam os cachorros rosnar baixinho. O sargento Dani Ortega estava à frente da equipe de ataque. Brutus estava ao lado dele, com as orelhas voltadas para frente e o nariz trabalhando. Atrás deles esperavam outros 11 tratadores com seus cães, além de 20 fuzileiros navais equipados com equipamento de visão noturna e armas com supressão de som. Não foi uma força grande. Não poderia ser. As cavernas eram estreitas demais para números maiores. Lembre-se do plano. Dani disse calmamente. Os cães lideram. Eles detectam o inimigo antes que ele nos detecte. Seguimos seus sinais. Sem luzes, sem falar, a menos que seja absolutamente necessário. Apenas sinais manuais. A Tenente M. Rey está nervosa. Max estava pressionado contra sua perna. Calmo, mas alerta. Ela podia sentir as batidas do coração dele através das calças de combate, firmes e fortes. Esse ritmo a guiou através de uma dúzia de missões. Ela confiava nisso mais do que em qualquer tecnologia. O Capitão Webb queria se juntar a eles, mas seu lugar era no posto de comando, coordenando a batalha geral. Suas últimas palavras para a equipe foram simples. Traga-os para casa. Todos eles. Dani respirou fundo e entrou na escuridão. A caverna os engoliu quase imediatamente. Dentro de 20 metros, toda a luz externa desapareceu. A visão noturna dos fuzileiros navais mostrava apenas tons de cinza, apenas o suficiente para andar sem tropeçar. Mas os cães moviam-se com confiança, os seus narizes pintando uma imagem do mundo que os olhos humanos nunca poderiam ver. Brutus parou de repente. Seu corpo ficou rígido e ele ergueu a cabeça de uma maneira específica que Dani conhecia bem. Inimigo à frente. Fechar. Dani fez um sinal com a mão. A equipe se espalhou contra as paredes do túnel. Eles esperaram em perfeito silêncio. Uma patrulha Vestinar dobrou uma esquina à frente. 3 soldados, movendo-se silenciosamente sobre muitas pernas, sua visão infravermelha procurando corpos quentes para matar. Eles não viram os humanos pressionados contra a pedra fria. Eles não ouviam os passos silenciosos, mas não tinham nariz de cachorro. Mac se moveu primeiro. Ele havia circulado por uma passagem lateral que seu nariz havia descoberto, chegando por trás da patrulha. Seu ataque foi silencioso e mortal. Antes que o primeiro Vestinar pudesse emitir algum som, Max esmagou sua garganta. Os outros 2 se viraram, confusos, e os fuzileiros navais atiraram neles com suas armas suprimidas, sem alarme. Nenhum aviso para a mente coletiva. A equipe seguiu em frente. Os túneis eram profundos. Durante horas, a equipe de ataque navegou pela escuridão, guiada inteiramente por seus cães. Eles evitaram mais 3 patrulhas, emboscaram outras 2 e contornaram uma câmara onde centenas de Vestinar dormiam em grupos. É como se os cães tivessem um mapa na cabeça. Sussurrou o soldado Carlos Vega para seu companheiro, um labrador preto chamado Shadow. Eles sabem para onde ir. O rabo de Shadow balançou uma vez em resposta. Quanto mais fundo eles iam, mais quentes se tornavam os túneis. As paredes mudaram de pedra bruta para algo orgânico, coberto por uma substância que pulsava levemente, como tecido vivo. Eles estavam se aproximando dos aposentos da rainha e então tudo deu errado. Um guarda Vestinar escondido, que nem mesmo os cães haviam detectado, caiu do teto sobre o soldado Luke Harrison. Seu grito ecoou pelos túneis enquanto as garras da criatura rasgavam sua armadura. Seu cachorro, um malinois belga chamado Duke, se jogou no agressor, arrancando-o de seu dono. Mas o estrago estava feito. O grito alertou a colmeia. Mover! Dani gritou, abandonando a furtividade. Vamos agora. O mais rápido que pudermos. A equipe correu. Atrás deles, os túneis ganhavam vida com cliques e assobios enquanto Vestinar saía pelas passagens laterais. A escuridão que tinha sido sua aliada agora estava cheia de inimigos. M recuou para cobrir a retaguarda. Max estava ao lado dela, latindo agora, aquele som perturbador que confundia o inimigo. Ela disparou seu rifle repetidas vezes, derrubando Vestinar enquanto eles atacavam. Mas eram muitos. Granada.
Alguém gritou. Ponto. Uma explosão destruiu parte do túnel atrás deles, bloqueando temporariamente a perseguição. A equipe continuou correndo. Luke estava sendo carregado por 2 fuzileiros navais, inconscientes, mas vivos. Duke correu ao lado deles, choramingando, recusando-se a sair de casa. Ler. Então eles invadiram uma câmara enorme e tudo parou. A rainha estava lá. Ponto. Ela era enorme. Seu corpo preenchia a maior parte da câmara, uma montanha de quitina negra e órgãos pulsantes. Milhares de tubos a conectavam às paredes, ao teto, a coisas que poderiam ser ovos ou armas. Sua cabeça, se é que se pode chamar assim, virou-se para os intrusos. 100 olhos focaram neles e ela gritou. O som estava além de tudo que os humanos já tinham ouvido antes. Não foi apenas barulho. Foi um comando, um chamado para todos os Veshinar do planeta. Mate-os, mate todos eles. As paredes da câmara começaram a se mover. O que pareciam decorações eram na verdade guardas, milhares deles saindo de seus esconderijos. Precisamos matá-la agora. Dani gritou. Antes que ela ligue mais. Ele soltou Brutus. O cachorro se moveu mais rápido do que deveria. Ele correu direto para a rainha, esquivando-se dos guardas que tentavam pegá-lo. Saltando sobre obstáculos, seus olhos se fixaram no alvo. Atrás dele, os tratadores liberaram seus próprios cães. E de repente 12 caninos furiosos atacaram os defensores da rainha. Foi um caos. Lindo e terrível caos. Os fuzileiros navais abriram fogo contra a própria rainha. Suas armas foram projetadas para isso, carregadas com munições que poderiam perfurar a armadura Veshinar. A rainha gritou novamente, desta vez de dor, enquanto balas atingiram seu corpo enorme. Mas ela não morreu. O tamanho dela era grande demais, pensou Amy ao ver Brutus alcançar a cabeça da rainha. O cachorro escalou o corpo dela como se fosse uma colina, suas garras encontrando aderência nas lacunas entre as placas da armadura. A rainha tentou se livrar dele, mas Brutus aguentou, mordendo as áreas sensíveis ao redor dos olhos dela. Pegue o tronco cerebral. Dani gritou. Atrás dos olhos principais. Esse é o ponto fraco. Brutus pareceu entender. Ou talvez ele simplesmente soubesse. Ele contornou a cabeça da rainha, rasgando com os dentes qualquer coisa macia, até encontrar o local onde o crânio era mais fino. Então ele mordeu com toda a sua força. O grito da rainha foi interrompido de repente. Seu enorme corpo ficou rígido e depois começou a desmoronar. Por toda a câmara, os guardas congelaram. A coordenação deles desapareceu. A rainha deles estava morta. A mente coletiva foi quebrada. Bruto. Dani correu em direção à rainha caída. O cachorro pulou no último momento, mas o impacto do corpo da rainha o fez cair. Dani alcançou-o e caiu de joelhos. Brutus ficou ferido. Cortes cobriram seu corpo devido à batalha. Uma de suas pernas estava dobrada de maneira errada. Mas ele estava vivo. Seu rabo balançou fracamente quando viu o rosto de Dani. Bom garoto. Dani sussurrou. Lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Bom garoto. Ao redor deles, os Veshinar restantes vagavam confusos e não eram mais uma ameaça. Os fuzileiros navais estavam reunindo os feridos, preparando-se para partir. A missão estava completa. Todas as equipes, este é o ataque alfa. Dani disse em seu comunicador. Alvo eliminado. A rainha está morta. Repito, a rainha está morta. A resposta da superfície foi animadora. Katari e humanos juntos, celebrando uma vitória que ninguém acreditava ser possível. Amy Ray está ajoelhada ao lado de Luke Harrison, que estava acordando. Duke lambeu o rosto do Ango com entusiasmo, choramingando de alívio. Luke sorriu fracamente e passou os braços em volta do cachorro. Nós fizemos isso? Ele perguntou. Amy assentiu. Nós fizemos isso. Os cães fizeram isso. Acabou. Era hora de ir para casa.
3 meses após a Batalha de Korat Prime, o Salão de Assembleias da Coalizão Galáctica foi preenchido novamente. Mas desta vez, quando a delegação humana entrou, não houve risadas. Não houve sussurros de zombaria. Em vez disso, houve silêncio. E naquele silêncio estava algo que nunca havia sido dado aos humanos antes do Crespect. Ambassador. Caterine Core caminhava na frente, tal como fizera durante aquela primeira visita humilhante. Atrás dela vinham os mesmos fuzileiros navais, os mesmos treinadores, os mesmos cães. Brutus agora mancava ligeiramente. Uma lembrança permanente de sua batalha com a rainha, mas sua cabeça estava erguida e seus olhos brilhavam. Cília acolchoado fantasma calmamente ao lado do Capitão Webb, o pelo branco brilhando sob as luzes da reunião. Max ficou perto de M. Rias, e todos os outros cães se moviam com seus parceiros em perfeita sincronização. Mas desta vez, eles não estavam sozinhos. O General Trex caminhou ao lado do embaixador Cole. Ele usava sua melhor armadura cerimonial. E atrás deles veio uma delegação de oficiais Ketari, todos aqui para apoiar os humanos. O representante Dorsani também aderiu. Suas escamas ondulando com cores que indicavam respeito. Até mesmo os Morveti, os seres de cristal que raramente demonstravam emoções, pulsavam com uma luz quente enquanto os humanos passavam. A coligação galáctica reconhece a delegação da Terra, anunciou o orador da Assembleia. Embaixador Cole, pode dirigir-se à Câmara. Catarina deu um passo à frente. Ela olhou em volta para as espécies reunidas, para os mesmos rostos que zombaram da humanidade há 6 meses. Alguns deles não conseguiam olhar nos olhos dela. Lembro-me de estar aqui antes, ela disse. Lembro-me das risadas. Lembro-me de ter ouvido que os humanos eram fracos, que os nossos cães eram a prova da nossa natureza primitiva, que nunca seríamos bem-vindos na sua coligação. Ela fez uma pausa, deixando as lembranças se espalharem pela sala. Então o Veshanar veio para Cartart Prime. Eles vieram com milhões de soldados, com uma mente coletiva que conquistou 100 mundos. E quem atendeu ao pedido de ajuda? Não a espécie que riu em nós. Eles estavam ocupados ou muito longe ou simplesmente não queriam. O General Trex mexeu-se desconfortavelmente. Esta era a parte em que ele esperava que o humano exigisse pagamento pelos insultos. Era o que um Ketari faria. Nós respondemos, Caterine continuou. 2.000 fuzileiros navais e 60 cães viajaram pelo espaço para lutar pelas pessoas que nos desprezaram. Não para pagamento. Não pela glória. Não por vingança. Fizemos isso porque havia pessoas morrendo e podíamos ajudar. Ela se virou para olhar para os tratadores e seus cães. Esses animais que vocês consideraram gado salvaram seus maiores guerreiros. Essas criaturas primitivas das quais você zombou encontraram um inimigo na escuridão. Interrompeu suas comunicações e matou sua rainha. O cachorro do Sargento Ortega, Brutus, deu o golpe final. Um cão terrestre derrotou o líder do enxame Veshanar. A câmara estava completamente silenciosa. Nenhum som, nenhum sussurro. Não estamos aqui para exigir desculpas, disse Caterine. Não estamos aqui para zombar de você como você zombou de nós. Estamos aqui porque acreditamos que a galáxia é melhor quando as espécies trabalham juntas. Os humanos têm algo a oferecer a esta coligação. Não apenas os nossos soldados, mas a nossa maneira de pensar. Formamos laços. Encontramos força na parceria. Pegamos o que parece fraco e o tornamos poderoso. Ela gesticulou em direção aos cachorros. 30.000 anos atrás, os lobos seguiram os caçadores humanos. Eles comeram nossas sobras. Jogamos pedras neles quando eles chegaram muito perto. Mas em algum lugar ao longo do caminho algo mudou. Paramos de vê-los como ameaças e começamos a vê-los como aliados. Nós compartilhamos nossa comida. Eles compartilharam seus sentidos. Juntos, nos tornamos mais do que qualquer espécie poderia ser sozinha. Catarina sorriu ligeiramente. É isso que oferecemos à coligação. Não apenas lutadores, mas parceiros. A capacidade de olhar para outra espécie e ver potencial em vez de fraqueza.
A vontade de confiar em algo diferente, em algo estranho, e construir algo lindo juntos. O general Trax deu um passo à frente. Sua voz estava áspera de emoção. Eu fui um dos que riu mais alto dos humanos, disse ele. Chamei seus cães de gado. Eu disse que soldados humanos não valiam 100 de um guerreiro Qetari. Ele fez uma pausa e seus 4 olhos se moveram para olhar para Brutus. Eu estava errado. Nunca estive tão errado sobre nada em minha vida. Ele se virou para encarar toda a Assembleia. Os Qetari patrocinam formalmente a humanidade para se tornar membro da Coalizão Galáctica. Fazemos isso não porque temos uma dívida com eles, embora tenhamos. Fazemos isso porque eles nos mostraram algo que havíamos esquecido. A guerra não envolve apenas força, armas ou tecnologia. É uma questão de confiança. É uma questão de lealdade. É ficar ao lado daqueles que você ama, mesmo quando você estou com medo. Ele olhou para os cachorros novamente. Os humanos não trouxeram animais para a guerra. Eles trouxeram família. E a família dele salvou meu mundo quando ninguém mais o faria. A votação foi convocada. Uma por uma, espécies que outrora rejeitaram a humanidade levantaram os seus sinais de aprovação. Os Dorsani votaram sim. O Morvatt votou sim. Até as espécies mais pequenas e silenciosas votaram sim. A contagem final foi unânime. A humanidade agora fazia parte da Coalizão Galáctica. Após a cerimônia, houve recepção no salão principal. Alienígenas de todos os tipos se aproximaram da delegação humana, querendo conhecer os famosos cães, querendo ouvir histórias da batalha. Brutus tornou-se um favorito particular, cercado por seres curiosos que estendiam a mão para tocar seu pelo, maravilhados com a criatura que havia matado uma rainha Vestinar. Dani Ortega ficou ao lado do companheiro, observando com orgulho. Uma criança do Zanin, pouco mais alta que o cachorro, acariciava gentilmente a cabeça de Brutus enquanto a mãe observava. Ele gosta de crianças, disse Dani à mãe. Cães e crianças sempre foram amigos na Terra. A mãe fez um gesto de agradecimento. Ele é lindo e tão corajoso. M. Reis juntou-se a eles, Max caminhando calmamente ao seu lado, apesar de toda a atenção. Você sabe o que é engraçado? Ela disse que eles estão tratando os cães como heróis, como celebridades. 6 meses atrás, eram piadas. As coisas mudam, respondeu Dani. As pessoas aprendem, até mesmo os alienígenas. O Capitão Webb se aproximou com o fantasma. O rabo do cachorro branco balançava continuamente, aproveitando todos os novos cheiros e sons. Webb parecia cansado, mas feliz. A coligação quer estabelecer um programa formal de formação. Disse ele. Eles querem que ensinemos outras espécies a trabalhar com animais. Não apenas cães. Eles estão falando sobre parceria com criaturas nativas de mundos diferentes. Usando o vínculo, desenvolvemos como modelo. M. Hill. Vamos ensinar a galáxia a ser amiga dos animais? Aparentemente, Webb raspa atrás das orelhas dos fantasmas. Quem teria pensado? Um bando de humanos e seus cães, mudando a forma como toda a galáxia pensa sobre a guerra. Enquanto a recepção continuava, o embaixador Vurix, o Qetari, que havia dito aos humanos para irem para casa e deixarem que seus cães os protegessem, aproximou-se de Catherine Cole. Ele se moveu lentamente. Como se esperasse que ela se afastasse. Eu disse coisas terríveis para você, ele disse. Eu lhe disse que os cães não iriam salvá-lo quando Vestinar chegasse. Fui cruel e ignorante. Catherine olhou para ele por um longo momento. Então ela ofereceu a mão num gesto humano de paz. Sim, você estava. Mas aqui está a questão sobre humanos e cães. Nós perdoamos. Faz parte de como construímos laços. Você comete um erro. Você reconhece isso e avançamos juntos. Vurik segurou-lhe a mão com cuidado. Não entendo como você pode ser tão generoso. Não é generosidade, disse Catherine. É praticidade. Guardar rancor consome energia. Construir amizades cria força. Além disso,
ela sorriu e olhou para o fantasma, que agora brincava com um grupo de jovens alienígenas de diversas espécies. Nossos cães nos ensinaram. Eles nunca guardam rancor. Eles estão sempre prontos para amar novamente. É uma das muitas coisas que eles nos deram. Vuritz observou os cachorros brincando com as crianças. Observei os manipuladores conversando com antigos inimigos. Observei uma galáxia que estava lentamente começando a mudar. Talvez, disse ele calmamente, tenhamos muito a aprender com a Terra, afinal. Catherine Cole assentiu e olhou para as estrelas através das grandes janelas do Assembly Hall. É isso que estamos tentando lhe dizer, ela disse. Não somos fortes por causa de músculos, armaduras ou armas. Somos fortes porque aprendemos, há 30.000 anos, que o maior poder vem da parceria. Do amor, da família. Ela olhou para os cachorros espalhados pela recepção, rodeados de seres de uma centena de mundos diferentes. E a família, disse ela, assume muitas formas. Nos anos que se seguiram, os fuzileiros navais humanos e seus parceiros caninos tornaram-se lendas. Eles lutaram por toda a galáxia, sempre juntos, sempre fiéis. E onde quer que fossem, a mesma história se espalhava. O universo é o rei dos cães da humanidade. Agora o universo entendeu. Os cães não eram animais de estimação. Eles não eram armas. Eles não eram gado. Eles eram um ponto de família e isso fazia toda a diferença.